Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas percepções ao mudar o meu processador FX 8320 para um Ryzen 5 1600AF. Vou dar aqui um pequeno disclaimer, eu utilizo Linux, então assim, a tua diferença, né, dessa mudança de processadores, se tu utiliza Windows, talvez exista uma diferença, mas acho que não vai ser uma diferença muito significativa. Mas fica aí o disclaimer. Bem, falar um pouco aí do histórico. Eu utilizei um FX 8320 por muito tempo, né? Então ganhei ele em 2014 e fui trocar só em julho desse ano. 6 anos. Por muito tempo eu rodei um overclock de 4.4 GHz. Depois aí mais ou menos ano passado tive que jogar ele para 4.2 porque simplesmente estava quente demais e eu sentia que ele cada vez precisava de uma atenção maior. Então eu falei, cara, prefiro rodar em algo, né, um pouco mais conservador. Falar um pouco aí da minha experiência em jogos. Assim, o meu Ryzen 5 1600AF eu rodo ele a 3.8 GHz, com uma memória 16 GB, 3000 MHz. O meu FX rodava aí com 4.4, depois 4.2, 16 GB, e uma memória aí de 1333 para 1400, 1500 MHz, né? Isso aí variou porque em um momento eu mudei. Então assim, jogos. Vou falar aqui um pouco das minhas percepções de alguns jogos que eu jogo. Primeiro deles, eu queria comentar aqui sobre Battlefield 1. Foi o primeiro assim que eu vi uma mudança bem drástica. Antes o frame ficava assim na casa dos 50, 60 frames, né? Eram frames bem jogáveis, eu não vou mentir. Mas, por exemplo, se eu ia gravar, o frame caía. Então gravar Battlefield 1 era até certo ponto um desafio. Sem falar que o processador acabava simplesmente... Cara, ficava muito quente gravando, sacou? Ficava muito quente. E assim, com o Ryzen 5 1600AF, vocês estão, vou colocar um gameplay para vocês verem. Cara, ele aguenta tranquilo o jogo, tranquilo mesmo. E isso é interessante porque a minha placa de vídeo é uma HD 7850, que é uma placa de vídeo bem antiga aí de 2012. Eu acredito que ela fica aí talvez perto da 1050 Ti, ou a 1050 Ti é melhor que ela, por aí. E assim, qualquer placa de vídeo que eu comprasse além da que eu tenho hoje, ia dar gargalo. Então, para mim, saber que o Ryzen 5 1600AF segurava tranquilamente o Battlefield 1, né? E também, vou dar o exemplo do GTA V, que vocês devem estar vendo o gameplay agora também, segura tranquilamente o GTA V. Foi muito bom, porque eu descobri que eu poderia trocar de placa de vídeo e ficar tranquilo. Obviamente que o GTA V ele tem um problema aí, cara, ele não é um jogo muito bem otimizado, ele não roda muito bem em AMD de maneira geral. Então, assim, tanto é que, né, a experiência que eu tinha antes com o GTA era que ele sempre ficava ali por volta dos seus 50, às vezes 60 frames. Quando eu tava andando de carro muito rápido, caía para os 40. Isso melhorou. Então, hoje, assim, geralmente o meu frame fica a 60, 70, às vezes até 80 frames por segundo. E quando a coisa tá meio tensa, às vezes ele cai para 50. Raramente ele cai abaixo disso. Às vezes acontece, mas de maneira geral a experiência é melhor do que com o FX, certo? Até para gravar. Cara, quando eu ia gravar GTA V com FX era horrível. O frame caía para 30 e poucos, às vezes, acho que caía até para 20. Não era uma experiência boa. Com o 1600AF vocês estão vendo, né, que gravando ele deixa aí algo parecido com o meu FX sem gravar, sabe? Então, assim, jogar ele ficou bem melhor mesmo. Esses aí eu diria que são os dois grandes jogos aí que eu utilizo. Também tive um salto de frames no CSGO, porque ele depende muito de um núcleo só. E um núcleo do 1600AF é consideravelmente melhor do que um núcleo do FX. Então, assim, eu tive um salto bom em questão de jogos.
E o que eu acho mais legal é que agora eu posso fazer um upgrade de placa de vídeo se eu quiser. Antes, se eu fizesse um upgrade de placa de vídeo, eu não ia conseguir extrair a performance dessa nova placa. Hoje eu consigo. Falar um pouco também aí da minha experiência como desenvolvedor. Eu não desenvolvo nada assim extremamente complexo, né? Então alguma coisa web, alguma coisa aplicativos, né? Alguma coisa Android. Alguns trabalhos da faculdade envolvem C e C++, mas como os trabalhos são relativamente simples, eu não tive nenhuma, assim, uma diferença considerável para compilação. Mas se tu utilizar algo que é realmente complexo, né? Se tu desenvolve realmente programas que são bem pesados, tu vai ver uma diferença inconsiderável, certo? Que acabou não sendo muito o meu caso. Mas eu queria levantar aqui que para máquinas virtuais, o 1600AF é maravilhoso. Né? Então hoje eu consigo rodar, sei lá, 2 máquinas virtuais com um sistema operacional desktop, dois Linux ou 2 Windows, e ele segura tranquilamente. Hoje quando eu vou desenvolver para Android, eu gosto de utilizar um emulador aí do Pixel 2, e eu consigo utilizar esse emulador super, super, super de boas. Até se eu quiser abrir o emulador e jogar alguma partida de CSGO, eu consigo fazer isso tranquilamente. E com o FX eu não conseguia. Não é que eu não conseguia rodar o emulador, eu conseguia rodar o emulador, né? Ali o meu editor de texto e algum vídeo, né? Alguma coisa no browser. Mas qualquer coisa além disso, ele não segurava muito bem. O Ryzen 1600AF, ele, assim, ele só vai. Ele super tranquilo, sabe? E essa foi uma diferença, assim, bem interessante. Vou comentar aqui agora também umas coisinhas gerais, né? Não senti que o sistema ficou mais rápido. Acho que ficou tranquilo, assim, questão de usabilidade, né? Tipo, vou abrir uma janela aqui, né? Vou mexer alguma coisa aqui. Não ficou mais rápido, mas é também porque eu já utilizo SSD. Então, assim, o maior ganho que eu tive foi quando eu fui de HD para SSD e não quando eu troquei de processador. Cara, temperatura. Hoje, usando o meu 1600AF, no máximo, o meu quarto esquenta muito menos do que quando eu utilizava o FX. Velho, ele simplesmente esquenta muito menos. Isso é, assim, para vocês terem noção, a temperatura máxima segura de um 1600AF, se eu não me engano, é 90 a 95 graus. Uma temperatura bem alta. O do FX é 62. Hoje, o meu 1600AF raramente passa de 60 graus. Ele geralmente fica em 40, né? 40, 45, às vezes seus 50 se eu estiver jogando, mas além disso, muito raro. O meu FX sempre ficava nos 40, 50 graus, e às vezes quando eu ia jogar alguma coisa mais pesada, tipo um BFzinho, velho, batia ali os seus 70 graus, né? Acima do que é o ideal. Então, velho, temperatura muito, muito melhor. Então, se tu preza aí por um sistema silencioso, super recomendo que tu troque o teu FX por um 1600AF. Bem, foi uma troca que eu gostei muito de fazer, né? Eu acho que foi um salto gigantesco. E essa foi mais ou menos a minha experiência, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar, né? Foi uma experiência assim muito, muito boa fazer essa troca. Eu diria que o melhor ponto é que hoje eu posso tranquilamente fazer um upgrade de placa de vídeo e eu sei que o meu processador vai segurar. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Até mais.